mais uma aula, professor Brunelli, no canal Script Math, certo? Aula 8 essa. Vou falar sobre o produtório. Lembra que em somatório, gente, para quem não viu as aulas de somatório, dê uma olhada lá, tá? Nos vídeos anteriores. Agora, eu ainda cheguei a comentar uma delas, que o somatório, a gente catava a função, tá? Era o sigma, dessa vez é o pi, certo? É o pi maiúsculo, que é uma outra letra grega também, tá? É exatamente a mesma coisa que a gente já está acostumado com o somatório. O somatório era o sigma, aí tinha a função dessa nossa variável dependente, que é de n até m. A função, ela ia de n, ela ia variando a variável dependente de n até m, certo? Só que o somatório ia somando cada variação. O produtório, ele multiplica. Então seria f de n vezes f de n mais 1, vezes fn mais 2, vezes f de n mais 3, até multiplicar f de n, que é o limite superior, e f de n é o limite inferior. Tá? Só que como eu falei, não necessariamente que vai ter n mais 1, n mais 2, n mais 3, é só uma forma de demonstrar, porque o m ele poderia ser o próprio n mais 1, tá? Porque eu poderia ir do 3 ao 4, nada me impede. Isso aqui quando tal que, certo? A vírgula significa isso, é uma condição, m é maior que n, que nem eu falei agora, o limite superior é maior que inferior. Em casos dele ser igual, a gente tem simplesmente a mesma coisa do somatório. Quando era de n até n, o somatório dava a própria f de n, porque eu só ia somar ela. O produtório é a mesma coisa, só vai ter ela como produto. Então, se ambos forem iguais, é a própria f de n. Tá? Agora, em caso de m for menor que n, certo? O que a gente vai ter, lembra que no somatório, quando isso acontecer aqui, o somatório dava zero, tá? Porque não tinha o que somar. Da mesma forma, no produtório não tem o que multiplicar. Então, se a gente tiver algum x vezes o produtório indo de n até m, tá? Da f de i, tal que o m é menor que o n, tá? Isso aqui não tem o x não vai ter o que multiplicar, certo? Então, quando não tem o que multiplicar, continua a mesma coisa, tá? Então, continua o x, ou seja, isso aqui dá 1, tá? Quando o m for menor que o n, isso aqui dá 1, porque é o nosso elemento neutro da multiplicação, da mesma forma que o elemento neutro da adição é 0, por isso que o somatório dá 0, tá? Agora, uma propriedade que é parecida com o que a gente viu lá no somatório, certo? No somatório a gente tinha o somatório do produto de duas funções, era o produto dos somatórios. Era a mesma coisa que fazer distributiva. Aqui, mesma coisa, tá? Mesma coisa, não vai mudar nada. Quando a gente tem duas funções diferentes, tá? A gente tem a função 1 e a função 2, ambas com a mesma variável, tá? Isso aqui é importante. Que logo num dos próximos vídeos, a gente vai ver quando mudar a variável, quando essa for diferente dessa, mas aqui a gente está na mesma variável, tá? As duas elas estão dentro do mesmo produtório. Então, vai multiplicar o quê? Vai multiplicar a f1 vezes a f2 em n, depois f1 vezes a f2. Mesma coisa lá, mesma história do somatório, tá certo? Vai chegar até que a gente vai reorganizar também todo esse produto aqui. A gente vai reorganizar pela propriedade de comutatividade e vai juntar todas as F1s, tá certo? Que vai dar todas as F1s, vezes todas as F2. A gente vai organizar todas elas juntas aqui, tá? Que é a mesma coisa que o produto dos produtórios, certo? Então, o produtório dos produtos, a mesma coisa que o produto dos produtórios, contanto que a gente esteja multiplicando essas duas funções diferentes da mesma variável, tá? Isso é importante. Da mesma forma que o somatório, tá? Não muda nada, gente, não mudou nada lá daquela linha de somatório. Se a gente tivesse a função 1, função 2, função 3, função 4, função 5, até a função a, tá? Então a gente vai ter um produtório de funções, ou seja, aqui ó, esquece esse primeiro por enquanto. Então vai ter isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a função, o j, ele vai variar de 1 até a, ou seja, vai ser o produtor da função 1 vezes a função 2, vezes a função 3, vezes a função 4, até a função a, tá?
Nesse caso o nosso A era 2, porque foi só até o 2, tá? Então, aí agora a gente põe esse somatório, esse produtório aqui, perdão. Então, a gente põe esse produtório, certo? E o que dá pra gente? O produtório de produtos, certo? O produtório de produtos é igual o produto dos produtórios, que é o que a gente fez aqui, ó. Aí vai pegar o produtório da 1, produtório da 2, produtório da 3, produtório da 4, até de todas elas, até pegar. Aí a gente pega então, colocaria isso aqui, ó. O que a gente faz? A gente faz primeiro de fora, né? Então, cata o J variando de 1. Então a função que está dentro desse produtório é essa função aqui. Então, ela está em função de J, então vamos variar só o J. Então ficaria o produtório, esse produtório aqui, tá? Aí a F valendo 1, tá? Depois esse produtório aqui, ele permanece, tá? A F valendo 2. Aí a gente vai variando o J até a A, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Tá, F1, F2, F3, F4. Tem parênteses? Tem, mas é que nem eu expliquei nas primeiras aulas de introdução. Não precisa explicitar nada, então é desnecessário, tá? Se vocês não viram algumas propriedadezinhas básicas de introdução nos vídeos que eu fiz aqui no canal, dê uma olhadinha lá também na playlist, que vão estar bem massa, beleza, galera? Certo, então vamos pegar mais umas propriedadezinhas aqui, tá? Claro, gente, essas propriedades que eu passo pra vocês, pelo amor de Deus, não tem nenhuma que ficar decorando nada. Eu passo mais para vocês entenderem o desenvolvimento delas, muito menos coisas assim. O importante é vocês entenderem, certo? E eu passo o desenvolvimento principalmente para vocês irem pegando essas construções, irem entendendo e conseguirem fazer de maneiras mais gerais, para quando são exercícios específicos, certo? Quando põe os numerozinhos, tem que fazer aquelas manipulações e tal. Vocês sabendo fazer de forma geral, tá? Então, tá ok. Então, vamos entender aqui, tá? Quando a gente tem o produtório da função aqui elevado a um número, tá? O que a gente tem aqui? Desenvolve o produtório, tá elevado a esse número. E faz aquelas regrinhas básicas que eu ensinei nas aulas de introdução. Faz distribuição do expoente, porque é produto, tá? Porque tá tudo multiplicando essa função, vezes essa função, vezes até a b. Não tá somando, tá? Depois a gente vai ver quando acontece isso daí, de soma. Logo a gente chega lá. Então, tá. Distribui o expoente e o que a gente chega no produtório das potências, tá? Então a potência do produtório é igual ao produtório da potência, certo? Agora, quando a gente tem uma constante C aqui dentro do produtório, tá? Multiplicando essa função, o que acontece? A gente abre o produtório, tá? Abriu ele, ó, a constante apareceu quantas vezes, que nem no vídeo lá de somatório que eu expliquei por que aparece, é como se estivesse somando, tá? Então a constante vai somar, 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 de somatório. Aqui vai multiplicar, a gente vai reorganizar elas, multiplica, multiplica, multiplica quantas vezes? Limite superior, menos inferior, mais uma vez, tá? Então a gente reorganiza e a gente tem o que? C, a constante, sai do produtório elevado a B menos A mais 1, por caso, vejam lá os vídeos de introdução, certo? Que dá para entender certinho, gente. Se não entender essa notação, tá? Ela vai estar se multiplicando essa quantidade de vezes. E isso aqui é o produtório, certo? A gente tem o produtório do próprio i, certo? Da própria variável i. Ele indo de 1 até n, a gente tem o quê? 1 vezes 2 vezes 3 até n, tá? Até o nosso limite superior. E que seria a mesma coisa, se eu pegasse como está tudo multiplicando, eu pego e inverto a ordem, tá? Então vai ficar n vezes n menos 1, vezes n até 1, tá? Que seria a mesma coisa, como se fosse 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até 5, por exemplo. Seria a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E esse aqui é o nosso chamado n fatorial. Ou seja, o fatorial que a gente está acostumado é, na verdade, esse produtório aqui, com o n sendo o nosso limite superior. Só que tem que começar do 1, porque se começar do 0, aí zeraria tudo, certo? Aí multiplicaria por 0 e zeraria tudo, tá? Agora eu só quero fazer esse exercício prático para vocês, é mais ou menos uma demonstração de propriedade, tá?
Mas, vamos lá então. A gente vai ter essa fração, certo? Essa fração. Vamos desenvolver primeiro aqui o numerador, certo? Então, n mais b fatorial, perceba que o n mais b inteiro está sendo envolvido pelo fatorial. Então, n mais b fatorial vai ser n mais b vezes n mais b menos 1, vezes até um certo número, a, tá? Até um certo n mais a. Como assim? Ah, poderia ser n mais 20 vezes n mais 19, vezes até, sei lá, n mais 10, tá? Então, o a é o nosso 10. Aí depois vai ficar vezes n mais 9, vezes n mais 8, vezes até n mais 0. Aí n vezes n. Aí vezes n menos 1, vezes n menos 1 até 1. Tá? Então vai o n mais b fatorial. Tá? E agora o denominador. A gente desenvolve a mesma coisa. Tá? Até 1. E percebam que isso aqui, esse nosso denominador, é exatamente isso aqui. Ó. Então, isso dividido por isso, a gente cancela, né? Sobra 1. Então, 1 vezes isso aqui que sobrou aqui em cima, ó, que é do n mais b até o n mais a, certo? Que é a mesma coisa que se a gente inverter, como a gente fez aqui, do n mais a até o n mais b. Então, o produtório do n mais a até o n mais b, certo? Então, basicamente isso. Por essa aula é só, galera. Depois a gente vai ver mais certinho sobre fatorial, fatoriais múltiplos. Então, espero que tenham gostado. Deixem seus comentários do que acharam do modelo de aula novamente, certo? E até a próxima.